Para dar continuidade aqui à nossa explicação, vamos falar agora sobre alguns exemplos de utilização prática de transmissores de pressão e também dos transmissores de temperatura. Nesse primeiro exemplo, nós falamos de controle de nível. Então, nós temos aqui um reservatório, pode ser uma caixa d'água, um tanque, enfim, um reservatório de líquido, de água nesse caso, e uma bomba com um pequeno trecho aqui de tubulação interligando a bomba ao reservatório. Ou seja, a água, que é esse nosso exemplo, ela é captada de um poço, ou enfim, de algum outro processo, e ela é bombeada, atravessando essa coluna de água para entrar no nosso reservatório. Uma aplicação muito comum, tanto na indústria quanto até residencial também. Nesse conceito, nós conseguimos utilizar os três componentes da automação que nós falamos anteriormente. Então, o sensor, o controlador e o atuador. Nesse caso, o atuador é uma bomba, o sensor é um transmissor de nível e o controlador pode ser um controlador de processos, um controlador de pressão ou também o CLP, como nós falamos no vídeo anteriormente. Nesse caso, o transmissor de nível vai ler o nível dessa caixa constantemente, enviar o sinal para o CLP, que vai interpretar esse sinal, interpretando também o nível que está de água dentro do nosso reservatório e direcionando aqui o trabalho da nossa bomba, podendo ser on-off ou com um inversor de frequência dentro desse mesmo sistema, nós conseguimos fazer um trabalho proporcional nessa bomba. Por quê? Esse transmissor de nível, ele tem um sinal proporcional também, um sinal de 420 mA. Então, o CLP interpretando esse sinal pode direcionar esse mesmo sinal para um drive, para um inversor de frequência, e esse inversor de frequência vai fazer a bomba funcionar de maneira proporcional, ou seja, de maneira contínua, direcionando o nível de maneira a não ter grandes variações. Nesse segundo exemplo, nós vamos falar sobre o controle de pressão. Nesse caso, nós temos um circuito fechado de água. Então, um circuito hidráulico fechado muito comum em frigoríficos, por exemplo, onde tem setor de esterilização, são esterilizadas as facas, os equipamentos, tem um circuito fechado de água quente e esse circuito ele deve ser mantido a uma determinada pressão. Por quê? Porque essa pressão vai garantir que tenha água em todos os pontos para o serviço, nesse caso para a esterilização, mas podendo ser também outros tipos de trabalhos, não necessariamente com água quente, pode ser água fria, óleo, qualquer outro fluido, inclusive ar comprimido também e outros gases. Então, no mesmo sentido, a água entra na bomba, a bomba direciona essa água aqui pela nossa linha principal, com todas as suas ramificações, então nesse caso com válvulas solenoide nas ramificações, e essas válvulas solenoides elas vão consumir. Então, em determinados momentos lá do processo, essas válvulas vão abrir, ou se forem válvulas manuais também, e a pressão logicamente vai cair. Nós vamos utilizar esse transmissor de pressão aqui para monitorar a pressão no último ponto. Então, é o caso mais crítico, né? E monitorando essa pressão, ele vai enviar o sinal para o nosso controlador, para o nosso CLP, que da mesma forma vai fazer a bomba ligar e desligar, acionando ou desligando ela. E aqui a gente chama atenção de novo para sistemas proporcionais, onde a gente pode utilizar tanto válvulas proporcionais aqui no ponto de consumo, se for o caso, quanto aqui um inversor de frequência para fazer a variação da frequência do motor da bomba e dessa forma tornar esse sistema proporcional. O que muda do sistema proporcional para o sistema on-off, sistema liga e desliga? De maneira geral, o sistema proporcional tem uma melhor eficiência energética, menos manutenção e ele trabalha com maior estabilidade, porque ele não liga e desliga abruptamente, ele fica modulando de acordo com a real necessidade. Então você vai ter um sistema que vai se adequar ao seu processo, seja em momentos com a produção alta ou em momentos com a produção baixa também. Nosso próximo exemplo utiliza um trocador de calor de placas para fazer um skid muito comum, que é um skid de aquecimento de água utilizando vapor. Então, aqui a gente fala de controle de temperatura. Nós temos um transmissor de temperatura instalado na saída de água quente após o trocador. Na entrada de vapor, aqui nesse exemplo nós estamos utilizando uma válvula eletropneumática com um posicionador. Esse posicionador vai converter o sinal elétrico
recebido do controlador, que está recebendo a leitura de temperatura, em um sinal pneumático. E esse sinal pneumático vai liberar ar comprimido dentro do atuador da válvula, que vai fazer a sua sede abrir e fechar, liberando mais ou menos vapor de acordo com a necessidade exata do processo. Então aqui, por exemplo, se nós temos que aquecer a água a 70 graus, quando nós tivermos variação para menos de 60, a válvula vai estar liberando vapor. E quando nós tivermos variação para mais de 70, a válvula vai estar fechada, mantendo a pressão e a temperatura estável na saída de água quente. Dessa forma, o sistema de controle de temperatura pode ser utilizado tanto em trocadores de calor quanto em outros equipamentos, como autoclaves, tanques de cozimento, enfim, na fabricação aí de doces, sucos, geleias, você pode estar fazendo uma automação assim, em tachos e em equipamentos serpentinados, enfim, qualquer tipo de equipamento que você utilizar para controlar a temperatura, não só da água, mas também de fluidos sanitários, aí alimentos, enfim, fluidos sanitários diversos dentro da sua indústria. No nosso último exemplo, a gente fala de um controle, de um equipamento utilizado em sistemas de refrigeração industrial. Nós estamos falando aqui do controle de um condensador. Então, nós temos dois sensores, um sensor na entrada, um na saída, trabalhando através do princípio da pressão diferencial, fazendo a leitura desses pontos, dos pontos de entrada e saída do condensador e comunicando ao CLP central. O CLP vai ligar e desligar aqui os motores que fazem a ventilação do nosso condensador. Esse trabalho de ventilação ele vai funcionar mais ou menos de acordo com a necessidade do processo naquele momento, mantendo pressão e temperatura do sistema estável e impedindo que o compressor trabalhe sem necessidade, gerando economia de custo e também estabilidade no seu processo de refrigeração industrial.